Oi, eu espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer a resolução de mais alguns exercícios, pelo menos mais 4 exercícios. Estou tendo algumas informações de que tem gente com dificuldade, tem gente se esforçando, mas também tenho percebido que tem gente que não está fazendo nada. E isso me preocupa, porque eu não sei, na hora que a gente conseguir voltar, se a gente vai ter tempo para retomar tudo isso. Porque muita coisa vai ficar para trás e tem as provas ainda. Nós vamos fazer as provas assim que voltarmos lá pro colégio, a hora que deixar a gente voltar pro colégio. Eu vou fazer mais 4 exercícios e vou dar chance novamente para você fazer tarefas que não foram feitas. Então eu vou dar um tempinho maior para essa tarefa para você poder fazer e entregar. Quando você fizer a tarefa, por favor, identifique a tarefa que está sendo feita. Você coloca lá a letra F e não sei de que letra F que é aquilo ali. Bom, vamos ao exercício. Eu quero que você leia aqui comigo. Determine a equação da circunferência que passa pela origem e tem centro 4 e menos 3. Aquela mesma perguntinha que eu faço sempre para vocês. Para você determinar a equação de uma circunferência, do que você precisa? Você precisa do centro, quem sabe o outro, e do raio. O centro você já tem. O centro está aqui, ó. Menos 4 e menos 3. Então eu preciso do raio. O que vai ser o raio? Essa nossa circunferência aqui do exercício, ela passa pela origem. Ela passa pela origem. Então, o que vai ser o centro? Neste caso, como ela passa pela origem, o raio vai ser a distância, se a minha caneta funcionar, vai ser a distância do centro até a... Deixa eu arrumar isso aqui. Do centro à origem. Então vamos calcular o raio. E a origem, então, é o ponto 0, 0. Então, R vai ser raiz quadrada de 4 menos 0 ao quadrado mais menos 3 menos 0 ao quadrado. Fechando a raiz. O raio vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 16, mais menos 3 ao quadrado dá 9. Então o raio vai ser raiz de 25. O raio vai ser 5. Tendo o centro e tendo o raio, a gente vai montar a equação da circunferência. Então eu tenho aqui x menos 4 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Como não pediu sequer a equação reduzida ou a equação geral, se você deixar na equação reduzida, tem que calcular esse 5 ao quadrado ou colocar 25. Lá na lista deve estar a equação geral, eu vou fazer a equação geral. Então, desenvolvendo aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo,
igual a 25. Organizando, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 6y igual a 0, porque, se você perceber aqui, ó, mais 16 mais 9 dá 25, do outro lado dá menos 25. Então, você tem aqui a equação da circunferência pedida pelo exercício. Esse próximo exercício é a letra H do 141. Vamos ler aqui e definir as informações que eu tenho. Então, sendo P 2 e 8 e Q 4 e 3 extremidades do diâmetro de uma circunferência, determine a sua equação. O que eu preciso para montar a equação de uma circunferência? Eu preciso do centro e do raio. Como P e Q são os diâmetros, deixa eu ver se eu consigo fazer uma. Vou colocar aqui assim. Então vamos dizer que aqui tem a P, aqui tem a Q. O que vai ser o centro? O que vai ser o centro? O ponto médio. Então, o centro ele é o ponto médio de PQ. Você já sabe tirar o ponto médio, então vamos fazer o centro aqui. Nem precisa muito cálculo, então o x do centro, eu vou fazer aqui para entenderem, vai ficar 2 mais 4 divididos por 2, 6 divididos por 2, o x do centro é 3. Y do centro vai ficar 8 mais 0 divididos por 2. 8 mais 0 dá 8 divididos por 2. Isso é igual a 4. Então, eu tenho que o centro vale 3 e 4. Agora eu preciso do raio. O que vai ser o raio? Dá uma olhadinha na figurinha que eu fiz aqui. O raio está aqui, ó. Vai ser a distância do centro para o ponto Q ou a distância do centro para o ponto P. Isso é o raio. Então, ou você faz distância de PQ e divide por 2, porque é o diâmetro. Vamos calcular o raio primeiro. Então, aqui, cálculo do raio. Como é que eu vou fazer, então? Cálculo do raio. O raio vai ser a distância. Vamos pegar aqui para ficar mais fácil. PQ. Não. CQ. Então, o raio vai ser a distância CQ. Então, vai ficar assim. R raiz quadrada, abre parênteses, 3 menos 4 ao quadrado, mais, abre parênteses, 4 menos 0 ao quadrado. O raio disso vai ser raiz quadrada, 4 dá 1, mais 16. Então, o raio é raiz de 17. Pronto.
O que eu preciso para fazer a equação da circunferência eu já tenho, que é o centro e o raio. Então vamos montar aqui x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Isso é igual a raiz de 17 ao quadrado. Eu vou fazer na equação geral, porque a resposta lá da lista deve estar na equação geral. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado menos 8y mais 16. Isso é igual a 17. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y. O 17 vem para cá, vem menos 17 com mais 16 fica menos 1. Menos 1 com 9 fica mais 8 igual a 0. Essa é a equação que está sendo pedida. Vamos para o próximo exercício. Ainda do 141, eu tenho aqui, ele quer a área do círculo limitado por uma circunferência de centro 4 e menos 3 e que passa pelo ponto 1, 1. Dá uma olhadinha aqui que nós temos, o que nós temos aqui. Então, você tem uma circunferência, tem aqui um centro e tem aqui um ponto. Vou chamar esse ponto de P. Então, ele quer que você calcule a área. Como se calcula a área do círculo? A área do círculo vai ser πr ao quadrado. Eu preciso só do raio. E o que vai ser o raio? Vai ser a distância do centro ao ponto que lhe dá. Então, calculando isso, eu tenho o raio, consequentemente, vou ter a área deste círculo. Então, raio vai ser a distância do centro, 4 menos 1 ao quadrado, mais menos 3 menos 1 ao quadrado. O raio, então, vai ser 4 menos 1, 3 ao quadrado, 9. Menos 3 com menos 1, menos 4 ao quadrado, 16. O raio vai ser a raiz quadrada de 25. O raio, então, é 5. Agora eu já posso calcular a área, porque eu tenho o raio. A área vai ser π vezes 5 ao quadrado. A área do círculo vai ser 25 π unidades de área. Bem simples, quase que eu fiz reto. Se não fosse quase, eu tinha feito reto. Então você tem aí a área do círculo. Bem simples essa questão. Vamos à última. Deixa eu apontar aqui para você ir enxergando. Determine os pontos de intersecção. Eu falei na última aula que para achar pontos de intersecção você precisa fazer quem responde? Quem responde, não escutei quem respondeu, mas deve ter respondido certo. Um sistema com a reta e com a circunferência. Y menos x igual a 0 é a reta.
x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a zero é a equação da circunferência. E a gente faz aqui o sistema. Aqui na equação da reta é o mais indicado para você fazer. Passa o x para o outro lado, então você tem que x é igual a y. X é igual a y. Ou você coloca tudo x, ou coloca tudo y. Eu acho que você vai escolher colocar tudo x. Então vamos lá. X ao quadrado mais x ao quadrado, substituir, menos 2x igual a zero. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 2x igual a zero. Aqui tem uma equação do segundo grau para resolver, incompleta, mas antes de resolver, eu vou simplificar isso por 2. Então, o que eu vou ter aqui? X ao quadrado menos x igual a zero. Fazer por evidência, x vezes x menos 1 igual a zero. O primeiro valor de x vai ser zero. E o segundo valor de x vai ser 1. Com isso a gente tem que y1 vai ser 0 e y2 vai ser 1. Então os pontos são 2. Vou chamar de P1, x1, 0 com y1, 0, e P2, x1, 1, y1, 1, e você tem os pontos de intersecção da reta com a circunferência. Perceba que estou insistindo bastante nesses pontos de intersecção. Fica a dica então para você. Faça os exercícios. Tem alguns exercícios lá na lista para fazer. Você pode fazer da sua apostila. Então, você precisa se dedicar para entender isso aqui. Nós estamos chegando ao final da parte de geometria analítica. Eu postei o trabalho lá na plataforma eClass. Então você pode já fazendo o trabalho também. Lá tem as explicações como vocês vão proceder. Faça os exercícios para aprender isso aqui. Um grande abraço. Até a próxima então.